Yuri Mesquita é mestre em História e diretor do Arquivo Público de Belo Horizonte. A dissertação de mestrado dele foi sobre água, meio ambiente, canalização e políticas públicas de saneamento básico em BH entre os anos 40 e 70. Ele também publicou um artigo sobre as políticas de saneamento e desenvolvimento urbano na capital entre os anos de 55 e 65. O estudioso explica que eram muitas as políticas públicas de saneamento básico, com foco na canalização dos rios belo-horizontinos. Yuri relata que a partir dos anos 40, a situação sanitária de BH ficou mais crítica graças ao crescimento acelerado da população. Quanto mais faltava água, mais se tampava os córregos e mais continuava a jogar detritos nos córregos. Então, a falta de cuidado com as nossas nascentes na época, mesmo com a falta d'água, diz muito a respeito das prioridades do planejamento naquela época público. E hoje a gente tem uma cidade que não tem mais quase nenhum rio, com algumas exceções. Então, uma das coisas que era foi muito interessante nesse estudo, porque apesar de toda a falta d'água, de ter horário controlado, às vezes ficava semanas sem ter água em bairros como Floresta, em bairros até Sion, até alguns bairros daqui da região mais centro-sul. Os gestores do município até se preocupavam em fazer planos de ação que contemplassem a sustentabilidade e o meio ambiente. Mas a cada novo mandato, os projetos eram modificados. Era uma questão muito complicada pelo crescimento muito acelerado da cidade. Não foi só Belo Horizonte que cresceu tanto assim. A América Latina vinha em expansão. As cidades cresceram muito mais rápido esperado. Mas Belo Horizonte cresceu rápido demais, principalmente nos anos 60. Passou quase de 500 mil para 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes nessa época. Então, foi um crescimento muito mal esperado. E vários problemas surgiram. Faltava cemitério, faltava escola. Então, vários planejamentos foram colocados no papel, mas, infelizmente, pela troca de governos, pelo regime militar que começou, que saindo, as prioridades mudaram. Infelizmente, alguns desses planejamentos não deram efeito nenhum. O mestre em História reconhece a importância dos projetos sustentadores voltados ao meio ambiente e destaca a importância da participação popular no acompanhamento deles. A gente, às vezes, se preocupa em discutir o meio ambiente e a natureza na cidade somente em épocas de crise. Essa discussão, às vezes, fica muito rasteira quando não há necessidade. A gente tem que ter consciência para o consumo d'água e também para a poluição dos nossos rios permanentemente. Não somente em épocas de crise, quando vai faltar, que a gente tem a preocupação para o desperdício. A gente acha que vive aqui no Brasil, a água é ilimitada, pode usar para lavar calçada, para lavar carro indiscriminadamente, mas não. A Prefeitura de Belo Horizonte realiza uma série de medidas e projetos relacionados ao meio ambiente. São ações de educação ambiental, recuperação de matas e córregos e melhorias na drenagem e tratamentos de fundo de vale. Todas essas ações estão previstas em um projeto sustentador de gestão ambiental. O gerente desse plano é Délio Malheiros, vice-prefeito e secretário municipal do Meio Ambiente. São mais de 50 ações distribuídas por toda a cidade. Nós temos, por exemplo, o tratamento dos fundos de vale, chamado projeto Drenurbs. Nós temos em Belo Horizonte mais de 700 quilômetros de cursos d'água. Muitos já foram fechados. Não é mais essa a nossa política. A nossa política agora é tratar, é transformar esses cursos de água, esses rios que hoje estão quase abandonados, que estão contaminados, em curso d'água que a população possa até utilizar o seu entorno. Portanto, nós estamos cuidando disso, é o programa Drenurbs. Nós temos programas agora na bacia do Rio Arrudas, são 3 bacias que serão construídas, no Calafate, no Barreiro e Bairro das Indústrias. Essas bacias já estão em processo de licenciamento. Nós cuidamos também da chamada resiliência da cidade em relação às mudanças climáticas. Nós temos várias obras na Pampulha, várias obras na região do Jatobá, de maneira a enfrentar as mudanças climáticas, não permitindo que pessoas sejam vítimas, que tem até casos de morte que ocorreram no passado, que hoje não ocorrem mais há 10 anos, em razão das obras que a Prefeitura adota. Nós temos os chamados corredores ecológicos, que é a interligação de áreas verdes, de maneira a preservar a fauna e a flora daquela região. Nós temos programas como na Pampulha, por exemplo, que tem sido um foco
de um trabalho muito exaustivo dos nossos técnicos de como recuperar as bacias dos rios que desaguam na Pampulha, o chamado tributários da Pampulha. E na própria Pampulha em si nós estamos tratando a água, devemos começar dentro de 2 meses. Nós temos um programa junto com a Copasa de recolhimento de 95% dos esgotos que caem na Pampulha. Creio eu já está aí na faixa de 86%, 87%. Nós já investimos 39 milhões no entorno da Pampulha, em obras ali na Negrão de Lima e outras avenidas do entorno. E, portanto, na Pampulha nós vamos gastar em torno de 180 milhões de reais.